Estamos à conversa com Rafael Jeremias, o presidente da direção do Grupo União Sport. Tomou posse muito recentemente neste cargo no Grupo União Sport, embora seja já diretor há alguns anos. Rafael, vamos aqui fazer o balanço desta época desportiva 2014-2015, entre escalões de formação e também futebol sénior. Começamos pelos mais pequeninos, pelos escalões de formação. Ainda a semana passada recebemos nos estúdios da Rádio Nova Antena os campeões distritais de infantis, os infantis A do Grupo União Sport, um conjunto fantástico, miúdos espetaculares que tiveram 2 vezes na bancada desportiva esta época, que sagraram-se com bastante mérito campeões distritais. O repto é fazer o balanço do campeonato nos escalões de formação do Grupo União Sport, da forma como entender, mas há um ponto aqui também que é importante focar, é que é a ausência de júniores no Grupo União Sport. É uma pedra no sapato que ficou da época que termina e que poderá ter reflexos também na próxima época, infelizmente. Rafael Jeremias, que balanço pode fazer esta época desportiva em que o ponto alto são os infantis, quer se queira, quer não, foram campeões distritais, é um grupo de trabalho que foi campeão em Benjamins e que agora repetiu a proeza em infantis. Temos aqui futuro no Grupo União Sport. De resto, há também os escalões de formação em termos de traquinas e petizes, infantis, iniciados e juvenis. Que balanço pode fazer desta época desportiva? Ora, muito boa tarde a todos os ouvintes. O que eu posso dizer, por exemplo, quando me dediquei ao Grupo União Sport, perante esta parte já há 6 anos no Grupo União Sport, por acaso foi um dos escalões que eu trabalhei, foi os petizes e traquinas, que me deu bastante gozo, e acho que, como foi nas eleições, eu sou um diretor e um presidente virado para a formação. E foi sempre nessa situação, como trabalhei sempre com as camadas mais jovens, o meu interesse e a aposta nestes próximos anos, enquanto estiver no Grupo União Sport, apostarmos na formação. E para mim, no caso dos petizes e os traquinas, ainda hoje, domingo, que está a haver o Joga a Bola aqui em Montemor Novo, todos os anos as escolinhas vão participar, participam em todos aqueles que a gente pode, às vezes, pronto, não podemos, ou com 2 equipas participa-se com uma, mas eu acho que, pronto, foi um trabalho que tem vindo a ser, ao longo dos anos, bem feito. Queremos melhorar ainda para que estes miúdos que estão em petizes e traquinas, daqui nos próximos anos a gente os veja, pelo menos, na equipa sénior. Claro que não vão chegar todos à equipa sénior, mas pelo menos sabemos que fazemos um trabalho para o Conselho. Mesmo que não seja no Grupo União Sport, irão alguns de certeza nas equipas do Conselho jogar. Por isso eu queria agradecer nos traquinas ao Luís de Setúbal e ao Alexandre Barreiro, que tiveram nos traquinas esta época e que fizeram o trabalho nas posses deles, aos pais que acompanharam os miúdos nos torneios também e que muito ajudaram nos transportes. Nos petizes mais pequeninos, agradecer ao André Flores, ao João Brás, também, e aos pais principalmente, que também neste escalão, que são os mais pequeninos, se não fosse com a ajuda dos pais, era muitas vezes difícil 2 treinadores conseguirem dar uma ajuda à união. E é isso que a gente às vezes, e eu na minha ideia, sempre aberto aos pais poderem ajudar, e acho que, pronto, a gente, direção, somos 11, mas somos sempre poucos. E se os pais puderem contribuir, é sempre um melhor para a união, para os seus filhos, e para o futuro do clube. Nos infantis B, aliás, nos Benjamins, pronto, tiveram 2 equipas, a equipa A, pronto, acabou em 5º lugar, trabalhou-se, tentaram fazer o melhor possível, claro que queriam ficar mais além, mas pronto, vamos trabalhando época a época, conseguir subir na tabela. A equipa B, pronto, geralmente a gente divide aquilo por fase, os mais velhinhos e os mais novos, pronto, ficaram mais abaixo na tabela, mas pronto, para onde de certeza que vão ficar muito melhor classificados, porque já são mais velhinhos, já têm outra tarimba, é diferente de quando jogavam em traquinas, e aqui já é um campeonato. Queria agradecer na parte dos Benjamins A ao Fábio Casadinho, que pertence à direção, e ao Luís Peixe, mas pronto, são os treinadores, e também aos pais que realmente acompanham os filhos e que os levam em dias que não há transporte. E na equipa B,
Agradecer também ao Bruno Cardoso e ao João Azevedo, que não é de Montemor, mas vinha de Évora e trabalhou com eles esta época. Queria também na Escola de Guarda-Redes, que começámos agora há pouco tempo e vamos querer continuar. Ao Nélio Pinetra até agora, que trabalhou nessa situação, em que fizemos também aqui o Dia do Guarda-Redes e que foi ele e a Liberata um dos principais obreiros dessa obra. Nos infantis B, já está a tal divisão dos mais novos e dos mais velhos. Esta equipa B foi liderada pelo Daniel Felício e o David Azinhaga. Muito obrigado da minha parte e da parte da direção da União pelo campeonato. Participaram, ficaram em 8º lugar. Esperamos que para o ano consigam subir mais um bocadinho. Pensamos que os miúdos terão que sempre primeira escola, mas claro que toda a gente gosta de ganhar e é mesmo por isso que tentamos motivá-los sempre a eles. E nas equipas onde eu tenho estado, o que eu tenho demonstrado, o que eu gosto de União, é tentar-os sempre a incentivar a eles a gostarem de União tanto como eu gosto. Depois vamos para os infantis A, que é a equipa campeã, como tu disseste há pouco, que já 2 vezes campeã, para mim nos últimos anos é a equipa mais campeã, e eu acho que neste trabalho os miúdos, por acaso posso dizer que trabalhei com eles nos Traquinas e nos Petices, e eu conheço-os realmente a maior parte deles todos, e que me deu grande satisfação deles terem ganho e já ganharam em Benjamins. Eu acho que este trabalho foi bastante bem feito pelo Pedro Nunes e pelo Rui Alexandrino. Nunca descurando também na parte dos seccionistas o Carlos Madeira e o Luís Gaudêncio, que tiveram sempre presentes e acompanharam a equipa. E neste caso também aos pais que bem apoiaram tanto em Montemor como fora a equipa quando ia jogar fora. Nos iniciados ficámos, pronto, num 5º lugar. Eu penso que podíamos ter ficado mais um bocadinho, mas foi aquilo que foi possível. Houve uns altos e baixos, mas eu acho que o Paulo Minhoca desempenhou e o Mourão um trabalho bastante bem feito. Agradecer também aos pais, que sei que acompanharam muita vez a equipa fora. Depois, nos juvenis, que era o escalão em que eu pertencia, o que é que eu posso dizer? Eu sempre pensei que a gente ficássemos lá mais acima. É verdade, eu falei com isto com o Paulo Carriço e com o Joaquim Raposo, só que eu acho que, pronto, começámos um bocadinho mal. E quando a gente começa um bocadinho mal, depois tentar recuperar. E as equipas depois, o Juventude e o Bencatel, estavam fortes com os jogadores já da outra época. Esta época eram jogadores que vinham dos iniciados para os juvenis e eles já tinham praticamente todos de 2º ano. Sabia que era complicado, mas pensámos ainda fizéssemos irmos mais acima. Mas pronto, neste caso agradecer ao Paulo Carriço e ao Joaquim Raposo o trabalho que desempenharam ao longo desta época, com esforço, com apenas 15, 16 jogadores, que era o que tinha o plantel dos juvenis. Depois a seguir não há júniores, realmente foi um falhanço que eu acho que aconteceu a época passada. Se atrasámos em muita coisa que se podia ter resolvido entre juvenis e júniores, fazer-se uma equipa de júniores, que eu acho que até mesmo no futebol sénior este ano teria feito muita falta os júniores. Mas pronto, houve um lapso, que é este lapso que eu este ano não quero acontecer, e é a minha aposta, pelo menos, tentarmos fazer os júniores. Como estamos a planear as coisas, estão quase todas deliberadas, vamos ver o que conseguimos fazer. Pelo menos a minha ideia é fazer júniores, porque pelo menos para o próximo ano, havendo júniores, acho que a equipa sénior será totalmente diferente com os jogadores de Montemor. Ainda em termos de escalões de formação, a ideia é de facto que no próximo ano existam júniores, uma equipa de júniores, e em que se melhore em termos de organização, em termos de planeamento, aquilo que são os escalões de formação. O Rafael referia até esse lapso que houve na época passada, mas sei que neste momento já está a trabalhar-se afincadamente na próxima época em termos de escalões de formação do Grupo União Sport. As coisas já estão bastante adiantadas em termos de escalões de formação. Diferente dos outros anos, a nossa ideia e esta direção, que foi antes de começar o futebol salão, termos praticamente tudo delineado. Temos já praticamente para todos os escalões equipas técnicas, já está tudo preparado. Realmente nos júniores há aí por causa que há uns jogadores de Montemor que vão estudar fora, mas temos estado a falar com eles, não podendo vir aos treinos todos, mas tentarmos arranjar a maneira de que a gente, fazer jogadores não conseguimos fazer, mas vamos tentar com clubes de fora que até nem fazem júniores a esta época, se estiverem de acordo, juntarem-se para os miúdos também não ficarem parados, que é a minha ideia essa, isso em princípio, proximamente falar com as pessoas, se eles estiverem interessados, a gente até mesmo irá pescar os miúdos, é mesmo assim, são perto, e iremos fazer. Automaticamente, pelo menos para não deixarmos fugir os júniores nossos que temos cá, porque senão, se não se fizer júniores é complicado e poderão abalar, e a gente não quer. E aí vamos tentar mesmo
fazer júniores, terão que vir alguns miúdos dos juvenis para os júniores para se fazer, mas em princípio os júniores vão ser feitos. É esse o esforço de retomar os júniores em Montemor, que obviamente independentemente dos resultados era importante realmente ligar esse fio condutor nos escalões de formação do Grupo União Sport, manter e fazer os júniores no União, de facto uma equipa que poderá ser menos competitiva, mas é importante realmente retomar os júniores no Grupo União Sport. Sim, mesmo que não seja muito competitiva, o que a gente vai ter que falar com eles é mesmo assim, é que vamos fazer júniores mesmo não sendo competitiva, mas estamos a prepará-los e iremos prepará-los para depois, quando chegarem na próxima época, aqueles que forem de segundo ano e depois os outros que forem de primeiro ano, no ano a seguir são de segundo, mas vão apanhar os juvenis que vêm, integrarem o futebol sénior. Por isso é a minha maneira de lhe dizer, o campeonato de júniores realmente é extremamente pequeno e é isso que a gente vai falar a eles. Vão fazer o campeonato de júniores e depois a seguir, quando acabar o campeonato de júniores, irão ficar a trabalhar até ao final da época com a equipa séniores e a prepararem-se já para a próxima época, pelo menos entrarem nos séniores. Em termos de equipas técnicas, já está um trabalho muito adiantado? Já poderá adiantar alguma coisa em termos de equipas técnicas para a época 2015-2016? Pronto, já está tudo mais ou menos delineado. Essa parte, por acaso, é o Francisco Martins que está a preparar essa situação. Já tivemos reunião agora esta semana até às 2 da manhã aqui no clube. Está tudo delineado, mas em princípio depois será ele a transmitir essa situação. Cá estaremos também para falar com o diretor Francisco Martins, um velho conhecido da bancada desportiva. Chegou a ser treinador adjunto do Grupo União Sport e treinador nos escalões de formação. Esta época ainda esteve no Lavre. É realmente uma pessoa que tem também o nosso carinho e a nossa amizade. Escalões de formação, a formação do Grupo União Sport é aqui também um fator-chave para o futuro do Grupo União Sport. É essa também a posição da direção, da nova direção do Grupo União Sport, apostar nos escalões de formação como um alimento que irá dar frutos para o escalão sénior. É isso, porque não tem nenhuma dúvida, qualquer clube, seja União, seja outro clube do Distrito de Évora, e há clubes já no Distrito de Évora a apostarem, como a União tem tentado a apostar, às vezes calharem sempre bem, mas eu acho que terá mesmo que ser uma aposta grande na formação, porque só assim é que estes clubes pequenos poderão sobreviver com a formação nos clubes. Porque vindo um ou outro jogador de fora, não digo que não se pode fechar, nem nunca se vai fechar a porta a jogadores de fora, mas será sempre uma aposta na formação. Por isso é que eu digo a eles, vocês trabalhem todos os anos, não é iniciados, juvenis ou infantis, muitas vezes hoje treinam bem, amanhã fazem brincadeira, mas depois no último ano, quando chegam aos júniores, é que querem dar tudo para chegar à equipa sénior. Não, o trabalho tem que ser de trás e é isso que eu quero transmitir aos jogadores, fizeram parte desta época, que trabalhem para a próxima época, trabalhem bem. Às vezes é complicado, a gente quer jogar ou chegarem aos séniores e não aparecer logo, mas eu acho que todos terão uma oportunidade. E na minha maneira, o treinador que poderá vir a aparecer é apostarmos na formação, que é aí que é o futuro do União. Até este momento, nos últimos anos, sobretudo nos últimos anos, o Grupo União Sport tinha transmitido, sobretudo o diretor para o escalão sénior, que para estar ao nível em que o Grupo União Sport estava, o preço a pagar era, de alguma forma, ter menos jogadores de Montemor no plantel sénior. O Grupo União Sport, em termos de escalões de formação, é, nem mais nem menos, o clube com mais atletas inscritos na Associação de Futebol de Évora em termos de escalões de formação. Houve aqui, de alguma forma, um laço que se quebrou em termos de jogadores de Montemor no plantel sénior. Aí eu não estou um bocadinho de acordo contigo, porque é assim, eu pertencendo à anterior direção, quem está, quem saiu, mas nisto eu defendo um bocadinho em parte, não em toda, porque tivemos realmente várias vezes discussões aqui em reuniões de direções, em que, por exemplo, o António Gaitas, ele nunca disse que não contava com os jogadores de Montemor, ele contava, só que realmente muitas vezes lhe chamei a atenção e que lhe disse que o trabalho que estávamos a fazer feito, que era difícil mantermos jogadores na formação. Estávamos num plantel, uma coisa mais alto. Realmente havia menos qualidade, mas se a gente não lhe desse oportunidades para eles jogarem,
Então é que eles não tinham hipótese. E o que é que acontece? É difícil, e eu compreendo, os jogadores que vêm, os que passaram e os que estavam, treinam 3, 4 vezes por semana, chegam-se ao fim de semana, assentam-se no banco, outras vezes vão aquecer, entram 5 minutos, e eu compreendo-os a eles, ao fim e ao cabo, que é assim, fazem um esforço durante toda a semana e depois acabam por não jogar. E o que é que acontece? Nunca fechámos as portas aos jogadores de Montemor, mas eu também compreendo que eles são novos e querem jogar. E ao quererem jogar, eu compreendi sempre a saída. Tanto as saídas agora, as últimas que saíram, foi o Rui Pereira, o caso de outros, ao fim e ao cabo também do ano passado ainda. E o que é que acontece? Eu compreendi a situação deles, eles queriam jogar, ainda agora há pouco tempo, por acaso, pronto, acabou. O Luís Seatra acabou a carreira, que eu, pronto, deu-me os parabéns, mandámos daqui uma camisola autografada por mim, pelos anos que ele passou no Grupo União Sport, e eu acho que deram tudo o que podiam ter dado à União, e mais, só que depois, com esta situação realmente de treinar e não jogar e quererem ainda pelo menos mais uns aninhos jogar, eu compreendi deles quererem sair. Claro, se fizermos um esforço para não descermos e acabarmos por descer, se calhar ficamos aqui, será que valeu a pena fazermos tanto esforço? Mas pronto, ficamos assim. É uma interrogação que fica no ar. Após falarmos dos escalões de formação do Grupo União Sport, falar antes do futebol sénior, falar do futsal. O futsal que esta época esteve nos escalões nacionais, na 2ª Divisão, e dignificou a camisola do Grupo União Sport, uma equipa que tentou tudo por tudo manter-se nos nacionais, na 2ª Divisão, infelizmente desceu aos distritais, ainda assim fez uma ponta final de campeonato muitíssimo positiva, com 5 jogos sem perder na ponta final do campeonato. Rafael Jeremias, este futsal chegou há relativamente pouco tempo ao Grupo União Sport, ainda assim é uma modalidade de futuro no Grupo União Sport. Que balanço faz em relação a esta época no futsal, no GUS Futsal? Eu acho que a gente sabíamos que era extremamente difícil, equipas muito equilibradas, ao fim e ao cabo, pronto, sítios muito longe, tínhamos que ir aos Açores, tínhamos que ir ao Algarve, mas eu acho que eles debateram-se bastante bem. Ainda estamos naquela situação que podemos ser repescados, porque há bocado falámos que os infantis tinham sido campeões, mas acabaram também por ser os juvenis naquele mini campeonato que a Associação de Futebol de Évora acabou por fazer, e sermos também campeões em juvenis. O que acontece, pronto, derivado dessa formação que fizemos, como há 12, salvo erro, equipas que não têm formação, poderá ser até uma possibilidade, e estamos a trabalhar nessa situação do futsal até se manter no nacional. Vamos esperar com o tempo. A prestação do futsal, eu para mim gostei, era uma situação que, como jogava praticamente aos dias em que jogavam os juvenis, eu fui acompanhando, mas pouca vez fui ver os jogos. Mas claro que é uma aposta no futuro, por isso esta época vamos tentar apostar também na formação do futsal. Desde que apareçam atletas, vamos abrir essa área para depois começarmos a ter a formação também no futsal. Ainda em termos de futsal, é um grupo bastante unido, quase uma família que está ali no GUS Futsal, onde também esta época houve a despedida, por decisão própria, de Pedro Pereira, que após várias épocas a comandar esta nau do futsal, sai também deste grupo de trabalho. O que é que se perspectiva para o futuro? Já existe um trabalho a ser feito em termos de plantel, em termos de equipa técnica? Sim, essa parte em princípio já está a ser preparada. Acho que o diretor, pronto, em princípio que vai ser o Nuno Setúbal, e já estamos a trabalhar nessa situação. Tivemos sempre a esperança do Pedro Pereira continuar, mas tivemos até à última, ele foi um bocadinho irredutível, mas depois recuou um pouquito porque em caso da gente conseguir fazer a formação, ele vai nos dar, pelo menos garantimos de nos dar uma ajuda. É também uma forma de prosseguir este contacto com este jovem de Montemor, que tem sido uma das caras do futsal em Montemor. Claro, porque pronto, ele simplesmente diz que não quer continuar porque está muito cansado, derivado da família, e não fechou a porta ao GUS. Ou seja, pronto, ele diz que quer estar um ano para descansar e possivelmente até
se a gente depois falamos com ele na próxima época, que ele queira continuar, é mesmo assim, porque o trabalho que ele fez ao longo destes anos, tanto no GUS como antes, ainda no Almanzor, acho que foi um trabalho bastante bem feito e acho que tem sempre porta aberta para o Grupo União Sport. Avançamos, Rafael, para o plantel sénior, para o balanço de época do plantel sénior, que terminou a primeira fase em 4º lugar. Adivinhava-se que, ou pelo menos o comum dos adeptos, foi assim que coloquei a questão a Paulo Martins, o treinador do Grupo União Sport, para o plantel sénior, adivinhava-se que, de uma forma mais ou menos tranquila, o Grupo União Sport iria alcançar a manutenção, olhando para a classificação após o final da primeira fase em que o Grupo União Sport ficou em 4º lugar. O que é certo é que nunca se conseguiu aquela estabilidade em termos de resultados que permitissem respirar de forma tranquila e conseguir-se a manutenção. Chegámos à última jornada em que o Grupo União Sport só dependia de si próprio, é uma verdade, mas em que a conjugação dos resultados poderia de facto conduzir a uma descida de divisão. Aliás, todos os cenários estavam em aberto nesta última jornada. Um plantel que terminou de forma muito limitada, um plantel curto, um plantel onde havia muitos lesionados. Os melhores marcadores no final da primeira fase, um deles não pôde dar o seu contributo nesta segunda fase, falo de Bruno Mendes, era o melhor marcador. Gilson Varela era o segundo melhor marcador, saiu para outro clube que iria disputar a fase de subida deste Campeonato Nacional de Séniores. O que é certo é que no final o Grupo União Sport desceu aos distritais após 6 épocas de campeonatos nacionais. Rafael Jeremias, o presidente da direção, de forma muito emocionada, no final do jogo falou à Rádio Nova Antena, estava muito triste também com este desfecho de campeonato. É realmente muito difícil lidar com as emoções, lidar com este desfecho que é triste, que não era aquilo que nós queríamos. Que balanço Rafael Jeremias faz a esta época em termos de plantel sénior 2014-2015? Ora, o balanço que eu posso dizer é assim, pronto, quem acompanhava mais foi sempre mais o Sr. António Marques, o Gaitas, que acompanhava os jogos fora. O que eu digo foi, pronto, a gente tentámos, e se me dissessem a mim na primeira fase, quando terminou, que o União descia, eu dizia que era mentira, que estava louco, que não ia acontecer. Realmente as coisas não correram bem, muitas vezes, pronto, agora mesmo já nesta direção, o Paulo Martins chegou a dizer que o plantel foi um bocadinho mal delineado, jogadores numa posição ou noutra, e não havia mais para ver, que ele tirava de uma ponta, tirava outra e não tinha banco, ao fim e ao cabo, à altura para mudar. Sei que, por exemplo, quando saiu o Gilson Varela, tentámos ir buscar outro jogador, que eu acho que depois as coisas não foram bem aquilo que a gente queríamos. Saiu o Luís Tavares, depois acabou, pronto, realmente, como tu disseste, foi o Bruno Mendes que se lesionou, foi o Viegas, que para mim estava a ser um dos melhores jogadores da União esta época, não desfazendo do trabalho dos outros, mas que estava a dar bastante nas vistas, que ao princípio até teve um bocadinho parado no banco, mas depois quando entrou e começámos, e eu falava aqui com adeptos do clube e tudo, e toda a gente coisa, foi o Viegas que se lesionou, foi a situação do Condense que foi operado, e pronto, realmente que eu acho que era uma grande chave do Grupo União Sport, e que pronto, não pudemos contar com ele. Depois, nos últimos jogos, além destas mazelas todas, apareceu o Ricardo Ramos também tocado, o Carlos André andava tocado, o Rui Pereira andava tocado, e acabou neste se juntar tudo. O plantel acabou por ser curto, não havia a tal situação de júniores para ajudar o futebol sénior. Se houvesse, tinha-se se calhar resolvido pelo menos para descansar mais aqueles que estavam tocados. Acabou por ser assim. Eu custa muito, como unionista que sou, é verdade, tinha pegado na equipa e realmente quando pegámos estava um bocadinho torcido, mas nunca me passou pela cabeça que a União descesse de divisão. Por isso, na altura, no jogo em Sintra, um bocado emotivo, ainda hoje penso nessa situação, porque me gostou bastante ter descido, como vivi a manutenção em quarteira, e depois, agora, esta situação custa. Mas o que eu digo é, pronto, a gente estamos a tentar, ontem falámos com os jogadores todos, falámos com o Paulo Martins. Posso dizer aqui já que o Paulo Martins não é treinador na próxima época, não quer ficar, não porque a gente, pronto, falámos com todos os jogadores, as verbas são mais pequenas para a próxima época, tivemos que fazer um orçamento às hipóteses que o clube tem e oferecemos propostas. Uns ficaram de pensar, outros disseram que não, estamos a trabalhar nisso, iremos informar a Rádio Nova Antena há pouco e pouco da situação do clube. Que
Que sentimento fica após esta época? Era certo que o Grupo Sport, aliás, tinha sido também algo que tinha sido delineado logo à partida em termos de propostas eleitorais, que o Grupo Sport iria redefinir o plantel sénior, iria tentar apostar mais em atletas de Montemor, viver com aquilo que pode e não com aquilo que não tem. É essa a aposta do clube, de alguma forma tentar apostar na formação, nos atletas de Montemor da região e de facto viver ou gerir em termos de investimento no plantel sénior com aquilo que pode pagar, sendo certo que terá um plantel obviamente mais limitado em termos de opções. Já agora uma coisinha ficou para trás. Eu queria agradecer a todos, mas a todos os jogadores da equipa sénior que participaram este ano e nos últimos anos no Grupo Sport, mas queria agradecer principalmente a 3 jogadores, pelo menos a 2 jogadores. Houve um que ontem não esteve presente, é para falarmos com ele também, mas queria agradecer pelo menos a 2 jogadores que disseram pronto que não iam continuar na próxima época e eu acho que tiveram cá mais anos. Um abraço, muito obrigado da parte da União, que é ao Monteiro e ao Gomboias, derivado à vida profissional deles e derivado pronto às verbas que a União poderá pagar na próxima época. Eles pronto disseram que teriam que ficar ao pé de casa, tinham o trabalho e que não iriam aceitar, mas continuam amigos da União e eu acho que terão sempre a porta aberta para hoje ou amanhã ou futuramente, quando apareçam, serão sempre uns amigos do clube. Em princípio, derivado às verbas, a minha aposta será sempre naquilo que poderemos pagar. Poderão ser os jogadores aqui da região, alguns antigos jogadores do plantel, mas isto tudo vai da equipa técnica que vier. Por enquanto não posso dizer nada, porque a gente até ontem era o Paulo Martins, o treinador da equipa, fizemos-lhe uma proposta a ele não aceitou, mas só a partir daí é que a gente vai andar para o outro lado. E após esta situação, a gente depois, consoante o treinador que vier, os jogadores que quiser, os valores que a gente puder pagar, mas terá sempre que ser na base da formação. Na formação, ou seja, naqueles que já cá estão, em alguns que andarem fora e que sirvam para o clube ou que o treinador os queira. Parte da direção poderá ter vontade de 1 ou 2 ou 3 jogadores, mas será sempre o treinador a decidir quem quer para a próxima época. Em relação ao plantel sénior desta época, quais são os jogadores que já falou em Monteiro e no Gamboias, também falou no treinador Paulo Martins, portanto são 3 cartas fora do baralho, jogadores que já deram muito à União e tiveram muitos anos no Grupo Sport, o Paulo Martins primeiro como atleta, depois como treinador, e o restante plantel, qual aquele que não fará parte da próxima época, qual aquele que ainda poderá estar nas contas do Grupo Sport para a próxima temporada? O guarda-redes Eloy, pronto, mostrou indisponibilidade, esse não vai continuar. O João Jesus também não vai continuar. O Viegas, pronto, diz também não, porque já tem uma proposta de uma equipa da segunda B. O Samir também não iremos contar com o Samir. Depois temos o Ricardo Ramos, que ainda está indefinido por causa do trabalho, poderá ficar ou não. Temos o Bruno Mendes, que ficou nos dar uma resposta também. Temos o Carlos André, pronto, derivado ao fim e ao cabo, os valores que a gente propomos e que podemos pagar, disse-me também não iria continuar. O Rio Pereira também disse-me que não iria continuar. O Condenso disse-me que iria pensar. Depois o Jair, em princípio, disse-me que iria pensar também. Durante os outros, sei que há aqui mais uns entravejitos, mas por enquanto, assim, estar-te a dizer mais, não. Portanto, ainda há aqui uma situação algo indefinida que irá, obviamente, ganhando contornos de maior definição proximamente, mas nota-se que, de facto, a grande maioria do plantel não irá fazer parte das contas do próximo treinador. Alguns jogadores poderão ainda fazer parte dessas contas, mas estamos a falar de uma minoria de jogadores e há uma aposta muito clara naquilo que são os jogadores formados em Montemor e na região, ou seja, há aqui uma tentativa de talvez recuperar alguns jogadores que entretanto tinham saído do Grupo Sport nas últimas temporadas, e falo se calhar nas 4, 5 últimas temporadas de Grupo Sport. Sim, vamos tentar, consoante o novo treinador, com o perfil que a gente, pronto, ao fim e ao cabo, e com as posses que temos, ele será o verdadeiro obreiro e o apostador, quero dizer, e aí a gente terá que falar jogador a jogador, com os nomes que ele, ao fim e ao cabo, pensar, terá sempre ele a delinear os jogadores que quer, e depois a gente vê. Não fechamos o caso, por exemplo, se calhar há alguns que saíram, que não estão até a jogar em lado nenhum,
que até poderei vir fazer aí a pré-época. Se senhora, o treinador conta com eles, tudo bem, não conta, pronto. Isso vai ser sempre a parte do treinador, essa situação. Em relação ao treinador, ainda é cedo para falarmos sobre o próximo treinador do Grupo União Sport? Sim, ainda é um bocadinho cedo porque é assim, a gente até ontem tínhamos o Paulo Martins, como eu disse. E ontem o Paulo Martins disse que não, pronto, não queria continuar. E a gente, a partir daí, na próxima semana, depois poderá dizer qualquer coisa. Rafael Jeremias, é certo que existem rumores, ao diz que disse, em termos da situação financeira do Grupo União Sport. Há esta redefinição de agulhas em termos de investimento, também para combater essa menor capacidade de investimento. Como é que, em termos financeiros, neste momento, está o Grupo União Sport? É uma situação delicada? A situação do Grupo União Sport, se formos a ver, com muitos clubes às vezes, não é fácil e está um bocadinho complicada, mas é ultrapassável, por isso estamos a trabalhar nessa situação. Nós, a direção, a definição para o futebol sénior e que virá na próxima época terá que ser com um orçamento, com as posses que o clube pode pagar, para não acontecer o que aconteceu esta época. Eu quero, e a minha vontade é mesmo assim, quando chegar aos fins dos meses, se as pessoas estão aqui a trabalhar, se estão a jogar no clube, sejam treinadores, sejam jogadores, se fazem o seu esforço durante o mês, é para receberem. E é a coisa mais que me custa, é andarmos com ordenados em atraso. E é isso que a gente estamos a preparar para quando começar a próxima época, termos as continhas direitinhas e quando chegar ao final da próxima época, a gente termos as contas certas. Por isso, vai ser um trabalho difícil, mas estamos todos os membros da direção a trabalhar e que iremos resolver. Rafael Jeremias, para terminar, uma palavra aos unionistas. Neste último jogo, em Sintra, há muito que não se viam tantos unionistas a acompanhar a equipa do Grupo União Sport. Da anterior direção, da atual direção, o que pretende transmitir, agora que fechamos a época desportiva 2014-2015, aos unionistas, aos adeptos do Grupo União Sport, aos sócios alvinegros deste clube centenário, para fecharmos o pano a esta época desportiva? O que eu digo é assim, a minha maneira de ser, que sou sócio de União aos anos que muita gente sabe, há 32 anos, e muitas direções passaram pela União, umas melhores, outras menos boas, outras mais complicadas, em que se viveu realmente uma situação financeira do clube, e eu acho que é por isso aí que os sócios devem apoiar o clube. E neste caso a gente este ano descemos ao Distrital, e é com esse apoio que eu peço aos sócios que nos apoiem, porque de certeza que lhe custou a eles a União ter descido ao Distrital, mas a mim também me custou muito. E é isso que a gente vamos tentar trabalhar para que na próxima época consigamos subir outra vez. Se não subirmos, pelo menos ficarmos lá em cima. Mas vamos tentar pelo menos o primeiro lugar e para no outro ano a seguir, estarmos no Campeonato Nacional de Séniores. Agora terá que ser com o apoio dos sócios, que eu acho que, pronto, como tu disseste, em Sintra tiveram muitos, mas é isso que eu quero, tanto nos jogos fora como em casa, que as pessoas nos apoiem, que é o clube da nossa terra, é o clube com 100 anos, que há de existir muito mais anos, já a gente todos não o vemos cá estar, mas ele há de existir, e é, com todos, seremos muito mais fortes. Por isso, o nosso lema, união faz a força. E se todos nos apoiarmos uns aos outros, faremos uma união mais forte. Às vezes podem ficar mazelas, zangados, porque saíram do clube, saíram de uma maneira, saíram de outra, mas é sempre a união. Às vezes, a união não tem culpa das direções que passam pelo Grupo União Sport, porque é o clube da nossa terra e seremos sempre de união. Para terminar, queria agradecer à Câmara Municipal de Montemor, que ajudou ao longo da União nos transportes, em todos os aspectos. À Junta de Freguesia Nossa Senhora da Vila e do Bispo também. Aos patrocinadores todos desta época, muito obrigado da parte do Grupo União Sport. E da minha parte, estarei sempre na disponibilidade de falar com todos e que possam ajudar a União, serão sempre bem-vindos. Muito obrigado.